George Washington nasceu em 22 de fevereiro de 1732, na fazenda Popp's Creek, localizada na Virgínia, uma das colônias britânicas na América do Norte. Ele era o primeiro filho de Augustine Washington e Mary Montague, uma família que, embora de origens humildes, pertencia à classe média proprietária de terras, que desempenhava um papel significativo nas colônias. Seu pai, um próspero agricultor e comerciante, morreu quando George tinha apenas 11 anos, o que o deixou órfão de pai em uma idade precoce. A perda prematura de Augustine foi um evento marcante na vida de Washington e influenciou sua visão sobre a responsabilidade e o dever. Após a morte de seu pai, George Washington passou a viver sob a tutela de seu meio-irmão Lawrence Washington, que era mais velho e possuía terras em Mount Vernon, na Virgínia. Foi durante sua convivência com Lawrence que George começou a se familiarizar com a vida no campo e com a administração de propriedades. Lawrence, que tinha uma formação mais ampla e uma boa educação, tornou-se uma figura paternal para George, e seu relacionamento foi fundamental na formação do caráter e dos princípios de Washington. Com a morte de Lawrence, em 1752, George se tornou proprietário das terras de Mount Vernon, um lugar que mais tarde se tornaria emblemático de sua vida e legado. Embora a educação formal fosse limitada para muitas crianças da época, George Washington teve acesso a uma formação que, mesmo modesta, o preparou para a vida pública. Ele frequentou escolas locais, mas seu ensino foi em grande parte doméstico, focado em aritmética, leitura, escrita e uma formação moral que enfatizava o dever e o respeito à hierarquia. A educação formal de Washington não o fez um grande erudito, mas proporcionou-lhe a base para entender a importância de habilidades práticas e de liderança. Um aspecto de sua formação que se destacou foi o interesse por livros sobre geografia e navegação, o que mais tarde influenciaria sua atuação como líder militar e político. A juventude de Washington também foi marcada por sua ambição de se tornar um líder militar. Aos 16 anos, ele recebeu uma comissão como oficial na milícia da Virgínia, uma decisão que refletia sua determinação em seguir a carreira de oficial e seu desejo de servir a sua colônia. Esse período de sua vida foi crucial, pois ajudou a moldar suas habilidades de liderança, estratégia e perseverança. Durante essa fase, ele começou a perceber que o serviço militar seria o caminho ideal para alcançar um status mais elevado, e isso se tornaria uma característica de sua vida adulta. Ao longo da década de 1750, George Washington se envolveu em várias campanhas militares na Guerra Franco-Indígena, onde, apesar de sua pouca idade, demonstrou habilidades notáveis em comando e estratégia. Embora sua experiência militar inicial tenha sido marcada por falhas, como no episódio infeliz da Batalha de Fort Necessity, essas derrotas iniciais forneceram-lhe lições valiosas, que mais tarde seriam essenciais em sua carreira. Ele aprendeu a importância da logística, da moral das tropas e, talvez o mais importante, o valor da persistência diante da adversidade. O contato com diferentes líderes militares e a experiência de comandar tropas na Guerra Franco-Indígena trouxeram a Washington uma compreensão mais profunda dos desafios de liderar um exército. Esse aprendizado não se limitava às habilidades militares, mas também à necessidade de uma liderança firme e compassiva. Washington começou a se distinguir como um líder que não apenas entendia as táticas militares, mas também se preocupava com o bem-estar de seus homens, o que o tornaria um comandante admirado e respeitado. Esse equilíbrio entre estratégia e humanidade foi uma das suas maiores qualidades como líder. Além disso, durante sua juventude, Washington experimentou o mundo político da Virgínia, onde teve contato com outros membros da elite local. Ele se associou a figuras influentes. Aos 20 anos, foi nomeado para a Assembleia da Virgínia, uma experiência que iniciou seu envolvimento com a política. Esse passo foi significativo, pois permitiu que Washington compreendesse as complexidades da política colonial, preparando-o para as escolhas e desafios políticos que enfrentaria no futuro, especialmente quando as tensões com a Grã-Bretanha começaram a aumentar. A vida em Mount Vernon foi uma parte essencial da formação de Washington. Lá, ele não apenas cuidava das terras e cultivava um estilo de vida confortável, mas também observava as questões de governança e gestão, o que contribuiu para sua habilidade administrativa. A propriedade de Mount Vernon, que ele herdou em 1754, mais tarde se tornaria um símbolo de sua autoridade e de suas realizações. Esse período também foi crucial para o desenvolvimento de seu caráter,
pois a responsabilidade pela gestão da propriedade fez com que ele amadurecesse rapidamente, adquirindo uma visão pragmática do mundo. Washington também foi um homem de fé. Crescendo em uma época em que a religião desempenhava um papel central na vida das pessoas, ele era um anglicano devoto e acreditava que sua liderança era uma missão divina. Esse aspecto de sua vida refletia a profunda moralidade que ele valorizava e que permeou sua liderança. Sua fé estava entrelaçada com sua visão de servir ao bem comum e com sua ideia de que sua missão era de importância histórica e transcendente. A infância e juventude de George Washington foram repletas de eventos que formaram a base de sua liderança e visão de mundo. A perda precoce do pai, as influências familiares, as experiências militares e políticas, e a vida em Mount Vernon o moldaram como um homem de caráter forte e habilidades práticas. No entanto, essas experiências também cultivaram um senso profundo de responsabilidade. Washington nunca procurou a fama ou o poder, mas sim o serviço ao seu país, e isso o tornou uma figura única na história americana. O caráter e a formação que ele recebeu em seus primeiros anos foram cruciais para sua futura ascensão como líder da Revolução Americana e, mais tarde, o primeiro presidente dos Estados Unidos. George Washington não apenas nasceu em uma época de grandes transformações políticas, mas também em um contexto de tensões militares que influenciariam profundamente sua trajetória. Desde jovem, ele se viu imerso no mundo das disputas coloniais, e sua ascensão no mundo militar foi um reflexo das complexas relações entre as colônias americanas e as potências europeias, especialmente a Grã-Bretanha e a França. Durante a década de 1750, a Guerra Franco-Indígena, que se desenrolava entre as colônias britânicas e francesas na América do Norte, seria o cenário onde Washington iniciaria sua trajetória como líder militar. A Guerra Franco-Indígena, que começou em 1754, foi um conflito complexo, no qual as potências coloniais competiam pela supremacia territorial nas Américas, enquanto os povos indígenas desempenhavam papéis fundamentais nas alianças e no equilíbrio de forças. Washington, então com 22 anos, recebeu sua primeira oportunidade de comando ao ser nomeado tenente-coronel da Milícia da Virgínia, após um pedido formal da Assembleia da Virgínia, em resposta à crescente tensão na região. A primeira missão de Washington foi liderar um pequeno contingente de tropas britânicas e coloniais contra os franceses, uma tarefa que marcaria o início de uma longa carreira militar. O primeiro grande teste de Washington como comandante ocorreu na Batalha de Fort Necessity, em 1754. Em uma tentativa de atacar uma força francesa na região da Pensilvânia, Washington construiu um forte improvisado, mas as forças francesas o cercaram, forçando-o a se render. A derrota foi um golpe significativo para a moral de Washington, mas, em vez de quebrá-lo, essa experiência teve um impacto formativo em sua liderança. Ele aprendeu, entre outras lições, a importância de se preparar para o inesperado e a inevitabilidade das derrotas, especialmente em contextos de guerra prolongada e recursos limitados. Após sua derrota em Fort Necessity, Washington foi convocado para se juntar ao exército britânico em uma série de batalhas subsequentes. Em 1755, ele participou de uma expedição comandada pelo general Edward Braddock, uma tentativa fracassada de tomar o forte francês em Duquesne, na atual Pensilvânia. Durante essa expedição, Braddock, que subestimava a eficácia das táticas de guerrilha empregadas pelos indígenas e colonos americanos, foi mortalmente ferido. Washington, então, assumiu o comando das tropas restantes e liderou a retirada de maneira estratégica, evitando uma derrota ainda maior. Este episódio não apenas destacou suas habilidades táticas e de liderança, mas também a sua capacidade de manter a calma sob pressão. Essas experiências de combate e sua habilidade em liderar e tomar decisões difíceis logo fizeram de Washington uma figura respeitada nas colônias. Ele não era mais apenas um jovem oficial, ele se tornava um líder cujas decisões militares e sua resistência à adversidade seriam cruciais para a sua ascensão. Durante os anos seguintes, ele continuou a lutar nas fronteiras, enfrentando não apenas os franceses e seus aliados indígenas, mas também as dificuldades logísticas e os conflitos internos entre os próprios comandantes coloniais. Essa experiência seria fundamental para a sua formação, ajudando-o a entender a complexidade das alianças militares e as nuances da liderança em tempos de guerra. Uma das maiores lições que Washington tirou da Guerra Franco-Indígena foi a importância da coesão entre as diversas forças coloniais.
Na época, as colônias eram diversas, cada uma com seus próprios interesses, e as forças militares coloniais eram muitas vezes desorganizadas e descoordenadas. Washington, no entanto, começou a perceber que uma maior colaboração e organização poderiam ser a chave para enfrentar um inimigo superior em número e recursos. Esse pensamento seria vital quando ele se tornasse comandante-chefe do Exército Continental durante a Revolução Americana, onde a unidade e o espírito de corpo seriam essenciais para a vitória. Além das habilidades militares, a Guerra Franco-Indígena também lhe proporcionou uma experiência política valiosa. Washington observou como os comandantes britânicos lidavam com as questões militares e políticas nas colônias, o que o fez compreender as tensões entre os interesses britânicos e os coloniais. A experiência de trabalhar com oficiais britânicos e com as lideranças coloniais ajudou a moldar sua visão de governo e sua compreensão de como equilibrar as necessidades locais com as exigências de uma autoridade superior, algo que mais tarde seria refletido em sua abordagem pragmática à presidência dos Estados Unidos. Ao longo do conflito, Washington também se tornou cada vez mais consciente das limitações das forças britânicas na América. Ele percebeu que as tropas coloniais, muitas vezes mais experientes e familiarizadas com o terreno, tinham vantagens que os britânicos, com suas táticas convencionais, não conseguiam explorar adequadamente. Esse reconhecimento de uma guerra assimétrica, onde o terreno e a mobilidade eram fatores determinantes, se tornaria uma das bases das táticas que ele aplicaria durante a Revolução Americana, mais de uma década depois. A conclusão da Guerra Franco-Indígena em 1763, com a vitória britânica e a assinatura do Tratado de Paris, deixou Washington em uma posição única. A vitória contra os franceses significou a expansão territorial para as colônias britânicas na América do Norte, mas também gerou novos desafios. O governo britânico, endividado pela guerra, procurou maneiras de arrecadar mais recursos, levando à imposição de novas taxas sobre as colônias, o que resultou em crescente insatisfação e em um ambiente político mais tenso. Embora a guerra tenha terminado, para Washington e muitos de seus contemporâneos, o caminho para um novo tipo de conflito, já agora político e ideológico, estava começando a se desenrolar. Apesar de sua carreira militar promissora, Washington não se dedicou exclusivamente à guerra. Após o fim do conflito, ele se retirou para sua propriedade em Mount Vernon, onde tentou se afastar das disputas políticas. No entanto, os anos seguintes mostraram que o cenário de tensões políticas e sociais nas colônias exigiria sua volta ao serviço público. A experiência adquirida durante a Guerra Franco-Indígena o tornaria uma figura essencial na luta pela independência das colônias, pois sua autoridade militar e sua reputação de liderança se tornariam cruciais no momento em que os conflitos com a Grã-Bretanha chegassem ao auge. A ascensão de George Washington ao mundo militar não foi um processo simples ou linear. De suas derrotas iniciais às suas vitórias decisivas, ele demonstrou uma capacidade incomum de aprender com os erros e de evoluir. Esse aprendizado constante e a adaptação às circunstâncias desafiadoras seriam as características que definiriam sua futura liderança durante a Revolução Americana, onde a sua experiência militar se tornaria a chave para a independência dos Estados Unidos. O início de sua carreira militar não apenas moldou suas habilidades como comandante, mas também o preparou para os desafios maiores que ele enfrentaria na luta pela liberdade e na formação de uma nova nação. A Guerra Franco-Indígena, que se arrastou por mais de uma década, foi um marco nas relações entre as colônias americanas e a Grã-Bretanha. Para George Washington, que havia se destacado como comandante militar durante o conflito, as tensões que surgiram após o fim da guerra não eram apenas uma questão de diferenças militares, mas também de um crescente ressentimento em relação ao domínio britânico. Embora o Tratado de Paris de 1763 tenha garantido a vitória para os britânicos e expandido o território das colônias americanas, ele também gerou um conjunto de novas dificuldades políticas e econômicas, especialmente para os colonos, que se viam cada vez mais sendo pressionados pela coroa britânica. Esse foi o cenário em que Washington começaria a se envolver com mais profundidade nas questões políticas que levariam à Revolução Americana. Após o fim da Guerra Franco-Indígena, a Grã-Bretanha, sobrecarregada pela dívida de guerra, adotou uma série de medidas para arrecadar fundos das colônias. A mais conhecida delas foi a Lei do Selo, Stamp Act, de 1765, que impunha impostos sobre uma ampla gama de documentos e publicações, incluindo jornais, contratos e diplomas.
Esta foi uma das primeiras tentativas diretas de tributação sem representação, e gerou uma onda de protestos nas colônias. Washington, que até então se dedicava à gestão de sua propriedade e à política local na Virgínia, começou a se envolver mais diretamente com os eventos que se desenrolavam em todo o continente. Ele percebeu que as colônias estavam sendo tratadas como súditas, e não como entidades políticas com direitos e interesses próprios. A reação da Virgínia à Lei do Selo foi decisiva. A Assembleia da Virgínia aprovou uma resolução em 1765 condenando a medida, com Washington participando ativamente do processo. Ele era um dos mais jovens membros da Assembleia, mas sua participação foi um reflexo de sua crescente liderança política. Washington compreendeu que a imposição de impostos sem a consulta das colônias violava os direitos dos colonos, e ele se alinhou aos ideais de resistência que estavam sendo defendidos por outros líderes coloniais. Esse episódio foi um dos primeiros passos de Washington no caminho da resistência organizada contra a autoridade britânica. Além da Lei do Selo, o governo britânico continuou a adotar uma série de medidas que aumentavam as tensões. Em 1767, o parlamento britânico aprovou as Leis Townshend, que impunham novos impostos sobre itens como vidro, papel e chá. Mais uma vez, Washington se opôs publicamente, e, junto com outros líderes da Virgínia, apoiou a ideia de boicotes aos produtos britânicos. Esse movimento de boicote, que ganhou força nas colônias, foi um reflexo da unidade crescente entre os colonos, que, pela primeira vez, começaram a ver suas questões como uma luta comum. Washington, embora fosse um homem pragmático e, até então, menos envolvido com as questões mais ideológicas do momento, rapidamente se alinhou ao movimento que visava desafiar o sistema imperial. O ano de 1770 trouxe um novo conflito, o massacre de Boston, no qual soldados britânicos mataram 5 colonos durante um protesto em Boston. Esse evento aumentou ainda mais o fervor entre as colônias, que agora viam a presença militar britânica como uma ameaça direta à sua segurança e liberdade. Washington, como muitos outros líderes coloniais, percebeu que a resistência não poderia mais ser apenas política, mas que seria necessária uma ação mais assertiva para enfrentar o autoritarismo britânico. Embora fosse um homem comprometido com a ordem e a estabilidade, Washington não podia ignorar os abusos do governo britânico. A crise política culminou em 1773, com o famoso incidente do Chá de Boston, quando colonos se disfarçaram de nativos americanos e destruíram uma carga de chá britânico em protesto contra a taxação sem representação. A reação britânica foi severa, com o parlamento impondo as leis coercitivas ou leis intoleráveis, que visavam punir Boston e restringir ainda mais a autonomia das colônias. Essas leis, entre outras medidas punitivas, uniram ainda mais os colonos contra a Grã-Bretanha. Foi nesse contexto de crescente animosidade que as colônias começaram a formar um senso de identidade comum, com Washington desempenhando um papel de liderança dentro desse movimento. Em 1774, Washington foi escolhido como delegado para o primeiro Congresso Continental, uma reunião que uniu representantes das colônias para discutir a resposta unificada à opressão britânica. Sua escolha para este cargo não foi acidental. Ele era reconhecido por sua experiência militar e política, além de seu caráter respeitado entre os colonos da Virgínia. Durante o Congresso, Washington defendeu ações conjuntas contra as leis britânicas, apoiando o boicote a produtos britânicos e pedindo a suspensão das exportações para a Grã-Bretanha. Mais importante, no entanto, foi seu apoio ao uso da força, se necessário, para proteger os direitos das colônias. A crescente radicalização nas colônias, juntamente com os eventos cada vez mais agressivos impostos pela Grã-Bretanha, levou a um ponto sem retorno. O Segundo Congresso Continental, convocado em 1775, foi o momento crucial em que Washington foi nomeado comandante-chefe do Exército Continental. Sua nomeação, de certa forma, foi um reflexo da confiança que os colonos depositavam nele, não apenas por sua experiência militar, mas também por seu compromisso com a causa. Ele não foi o primeiro a buscar a independência, mas, para muitos, era o líder mais capaz de unir as colônias em uma luta organizada e coordenada. A decisão de nomear Washington foi significativa por diversos motivos. Primeiro, sua ascensão ao comando refletia a necessidade de um líder respeitado, alguém com uma boa reputação que pudesse unir facções que, até então, estavam divididas em suas abordagens para a independência.
Segundo, ele trazia consigo uma perspectiva prática sobre a guerra, adquirida em suas experiências militares anteriores. Embora os colonos estivessem ainda relutantes em partir para um confronto total com a Grã-Bretanha, Washington sabia que a luta pela liberdade seria inevitável e que a liderança seria essencial para garantir a vitória. A nomeação de Washington como comandante-chefe não só simbolizava o reconhecimento de sua habilidade como líder militar, mas também de seu caráter. Ele era visto como alguém que estava disposto a colocar os interesses da nação acima de sua própria ambição, o que o tornava um símbolo de integridade e compromisso. Seu caminho para a Revolução Americana foi marcado por decisões políticas estratégicas e pela adaptação contínua à realidade militar e política das colônias. Washington não apenas foi um líder militar, mas também uma das figuras centrais na articulação da resistência ao domínio britânico. Assim, o caminho de George Washington para a Revolução Americana foi uma trajetória moldada por uma série de eventos políticos e militares que exigiram uma adaptação constante de suas habilidades. Ele não começou como um fervoroso defensor da independência, mas sua experiência na Guerra Franco-Indígena, suas observações sobre a política colonial e sua crescente frustração com a opressão britânica o conduziram de um líder militar local para o comandante das forças revolucionárias. Ao assumir o comando do Exército Continental, Washington não apenas iniciou sua luta pela independência, mas também se preparou para o papel que desempenharia na construção de uma nova nação. A nomeação de George Washington como comandante-chefe do Exército Continental, em 1775, foi um marco crucial na Revolução Americana. A guerra contra a Grã-Bretanha estava prestes a se intensificar, e Washington, com sua vasta experiência militar, foi escolhido para liderar os colonos em sua luta pela independência. No entanto, ele enfrentaria desafios imensos, tanto no campo de batalha quanto na busca por apoio político e logístico, que determinariam a sobrevivência do movimento revolucionário. A luta pela independência não seria apenas uma questão de confronto militar, mas também uma batalha pela coesão das colônias e pela mobilização de recursos e apoio externo. O começo da guerra foi marcado pela Batalha de Bunker Hill, travada em 1775, antes mesmo da nomeação de Washington. Embora os colonos tenham sido derrotados, a batalha serviu como um poderoso simbolismo de resistência e resistência, provando que os soldados coloniais podiam enfrentar as forças britânicas em campo. Essa vitória moral foi crucial para Washington, que assumiu o comando do Exército Continental em um momento de grande incerteza. O exército que ele herdou era mal treinado e mal equipado, composto principalmente por milícias locais que não possuíam experiência em batalhas prolongadas. Washington sabia que a transformação desse exército em uma força coesa e disciplinada seria uma das maiores tarefas de sua carreira. Uma das primeiras ações de Washington foi tentar estabelecer uma estrutura organizacional dentro do Exército Continental. Ele nomeou oficiais competentes e, com um pragmatismo impressionante, focou na formação e treinamento das tropas. Sua experiência militar anterior, especialmente na Guerra Franco-Indígena, deu-lhe uma compreensão profunda das limitações dos recursos e da importância do moral das tropas. Ele incentivou seus homens a se empenharem na disciplina, mesmo em face das dificuldades imensas, como a escassez de suprimentos e o cansaço constante. Outro desafio imediato foi a falta de uma estratégia clara e coesa. Ao contrário das forças britânicas, que eram bem organizadas e comandadas por generais experientes, o exército continental estava em desvantagem tanto em termos de treinamento quanto de recursos. Washington, no entanto, sabia que a chave para a vitória não seria uma guerra convencional, mas sim uma guerra de desgaste, onde a paciência, a resistência e as alianças externas se tornariam essenciais. Ele adotou uma abordagem estratégica mais flexível, que se distanciava das táticas tradicionais de confrontos frontais, buscando atacar quando as oportunidades surgissem, e recuando quando fosse necessário preservar a força de suas tropas. Em 1776, a guerra deu um salto significativo com a Batalha de Trenton, que se tornaria um dos maiores triunfos de Washington e viria a ser um ponto de virada na Revolução Americana. Após uma série de derrotas e recuos, Washington, liderando um exército cansado e desmoralizado, lançou um ousado ataque no dia de Natal contra o exército hessiano, que estava lutando ao lado dos britânicos. A vitória foi inesperada e crucial, pois deu novo vigor às tropas coloniais e reconquistou a confiança nas capacidades de Washington como líder.
A vitória de Trenton não apenas alavancou a moral, mas também proporcionou uma série de recrutamentos e novos recursos, essenciais para a continuação da luta. No entanto, as vitórias de Washington não foram sempre tão fáceis de alcançar. Em 1777, ele enfrentou a dura Batalha de Brandivine e o cerco de Fort Mifflin, que resultaram em perdas significativas para os colonos. Mesmo assim, Washington manteve sua postura de liderança constante. Ele sabia que a guerra seria um teste de resistência, não apenas para suas tropas, mas também para a determinação do povo americano. Cada derrota, por mais dolorosa que fosse, reforçava a ideia de que a guerra não seria ganha de uma só vez, mas através de um esforço contínuo e perseverante. A falta de recursos foi uma constante na guerra. Washington e seus comandantes enfrentavam enormes dificuldades logísticas, com escassez de alimentos, uniformes e armas. No inverno de 1777 a 1778, o exército de Washington se retirou para o acampamento de Valley Forge, onde enfrentou condições terríveis. O frio intenso, as doenças e a falta de suprimentos tornaram esse um dos períodos mais difíceis da Revolução Americana. No entanto, mesmo nas piores condições, Washington manteve sua liderança e conseguiu manter a moral de suas tropas. Durante esse inverno, ele implementou um programa de treinamento sob a orientação do instrutor militar prussiano Baron von Steuben, que ajudou a transformar o exército desorganizado em uma força muito mais disciplinada e coesa. Ao longo dos anos, Washington teve que enfrentar questões internas, como a deserção de soldados e a falta de confiança em sua liderança por parte de alguns setores do exército continental. No entanto, sua habilidade em resolver conflitos internos e manter o foco em um objetivo comum e a independência foi fundamental para a coesão da força revolucionária. Ele cultivou uma confiança mútua com seus comandantes, o que lhe permitiu tomar decisões estratégicas difíceis, como quando nomeou o general Nathaniel Greene para cuidar das questões do Sul, uma região crucial para a guerra. No Teatro de Operações do Sul, a guerra ganhou uma nova dimensão. A vitória de Washington nas batalhas do Norte tinha sido importante, mas o Sul se tornava o palco de batalhas cada vez mais intensas, com figuras como Francis Marion e Daniel Morgan ganhando destaque. Washington, embora estivesse à frente do exército continental, reconheceu a importância das guerrilhas e da guerra irregular. Ele apoiou as ações de seus comandantes no Sul e ajudou a manter a moral elevada, mesmo quando as vitórias eram difíceis de alcançar. Essas vitórias no Sul foram vitais para enfraquecer as forças britânicas, que estavam se estendendo demais para manter uma posição sólida. O apoio crucial de nações estrangeiras, como a França, também foi determinante para a Revolução Americana. Washington soube aproveitar essas alianças com astúcia, incluindo a diplomacia com o Marquês de Lafayette, um jovem nobre francês que se tornou um dos seus comandantes mais confiáveis. A França, depois de várias vitórias dos colonos, começou a apoiar explicitamente a causa americana, enviando tropas, navios e recursos essenciais. A entrada da França na guerra foi um dos maiores pontos de virada, e Washington, em parceria com os aliados franceses, planejou uma série de estratégias que levariam ao cerco final de Yorktown, em 1781. A Batalha de Yorktown foi a grande vitória decisiva que selou o destino da guerra. Sob o comando de Washington e com o apoio das forças francesas, as tropas americanas e aliadas cercaram as forças britânicas, levando à rendição do general britânico Lord Cornwallis. Essa vitória final não apenas significou o fim da guerra, mas também a confirmação da independência das colônias. O papel de Washington foi central em toda essa vitória, não apenas como comandante, mas também como símbolo da determinação e da resistência que caracterizaram a Revolução Americana. A guerra pela independência foi, sem dúvida, o maior desafio que George Washington enfrentou em sua vida. Não apenas militar, mas também política e emocionalmente, foi uma luta constante que exigiu habilidades de liderança, coragem e visão estratégica. Sua habilidade em unir as colônias, manter um exército coeso sob condições adversas, e finalmente, garantir uma vitória decisiva, fez dele um herói nacional e um dos maiores líderes da história mundial. O sucesso na guerra pela independência também lhe conferiu o respeito e a autoridade que o levariam à presidência dos Estados Unidos, onde sua liderança continuaria a ser decisiva para o novo país.
Com a vitória sobre as forças britânicas na Batalha de Yorktown, em 1781, e a subsequente assinatura do Tratado de Paris em 1783, que garantiu a independência das colônias, a Revolução Americana chegou a um fim decisivo. Porém, para George Washington, o término da guerra não significava descanso ou a simples celebração de uma vitória. Ao contrário, a luta pela liberdade havia apenas começado. O novo país, os Estados Unidos da América, precisava ser estruturado e organizado, e a liderança de Washington seria fundamental nesse processo. Após a independência, as colônias, agora estados livres, enfrentaram desafios imensos. Não havia um sistema de governo central forte, e o país estava dividido em diversas facções, com diferentes visões sobre a forma de governo que deveria ser adotada. Os primeiros anos de independência foram marcados pela fraqueza do Artigo da Confederação, o documento que unia as colônias sob um governo federal. O sistema que os artigos criaram revelou-se ineficaz, com o governo central sem poder suficiente para regular questões importantes, como o comércio entre os estados, a segurança interna e a arrecadação de impostos. Washington, que estava retirado da vida pública e morava em sua plantação em Mount Vernon, foi uma voz de cautela, observando atentamente o fracasso do governo sob os artigos e as dificuldades que o país enfrentava. As dificuldades com os artigos da Confederação ficaram evidentes durante a Rebelião de Chais, um levante de fazendeiros no estado de Massachusetts em 1786. O governo federal não conseguiu intervir de forma eficaz, o que evidenciou ainda mais a fragilidade do sistema. Esse episódio foi um ponto de inflexão para muitos líderes, incluindo Washington, que perceberam que era necessário fortalecer o governo central para garantir a estabilidade da nova nação. Washington, que havia sido afastado da política, começou a perceber que sua experiência e liderança seriam essenciais para ajudar a resolver esses problemas. A convocação de uma Constituição tornou-se inevitável. Em 1787, uma convenção foi marcada na Filadélfia para revisar os artigos da Confederação. Washington foi escolhido para presidir a convenção, uma indicação que refletia sua autoridade e o respeito que ele conquistou como líder militar e figura unificadora. A convenção foi um processo longo e difícil, onde as colônias tinham visões muito diferentes sobre como o novo governo deveria ser estruturado. Enquanto alguns defendiam um governo federal forte, outros temiam que um governo centralizado pudesse resultar em tirania, semelhante à monarquia britânica que haviam derrotado. A principal questão era como equilibrar o poder entre os diferentes ramos do governo e entre os estados e o governo federal. Washington, embora não fosse um grande teórico político, desempenhou um papel fundamental na mediação de debates e na promoção da unidade entre os delegados. Seu apoio à criação de um governo central forte e à criação de uma presidência com autoridade executiva foi decisivo para garantir que a Constituição fosse adotada. No final, a Constituição dos Estados Unidos, que estabelecia um governo federal com um sistema de checks and balances, foi ratificada em 1789. A Constituição, no entanto, era apenas o primeiro passo para a formação do novo país. O governo precisava ser colocado em funcionamento, e a eleição de um presidente era a próxima grande questão. Embora houvesse outros líderes influentes, como Thomas Jefferson e John Adams, era claro que Washington seria a escolha unânime para o cargo. Ele era visto como o líder que unificava o país, o comandante que havia guiado a luta pela independência. Sua eleição como primeiro presidente dos Estados Unidos foi um momento histórico, e Washington, com sua habitual gravidade, aceitou o cargo com um senso de dever e responsabilidade. Ao assumir a presidência em 1789, Washington enfrentou uma nação ainda em formação. O país estava economicamente instável, com grandes dívidas de guerra, e as divisões internas entre os estados continuavam. Além disso, o governo central ainda estava em sua infância, com poucos funcionários e uma estrutura frágil. Washington sabia que era necessário estabelecer precedentes para o funcionamento do novo governo, algo que iria moldar a presidência para as gerações futuras. Ele criou um gabinete, composto por secretários de Estado, Tesouro e Guerra, com a ajuda de figuras-chave como Alexander Hamilton, Thomas Jefferson e Henry Knox. A primeira grande questão a ser enfrentada por Washington foi a criação de uma política econômica estável. Alexander Hamilton, como secretário do Tesouro,
propôs uma série de reformas econômicas ambiciosas para lidar com as dívidas da guerra, estabelecer uma moeda forte e garantir a solvência do governo federal. Hamilton sugeriu a criação de um banco nacional, que ajudaria a estabilizar a economia e fornecer crédito para o governo. Essa proposta gerou uma forte oposição de Jefferson e outros que temiam que a centralização do poder financeiro fosse perigosa e favorecesse os interesses das elites sobre as massas. Washington, no entanto, endossou a visão de Hamilton, ajudando a criar o Banco dos Estados Unidos, o que estabeleceu um precedente importante para o papel do governo federal na economia. Além das questões internas, Washington também precisava lidar com a política externa. A Revolução Francesa, que começou em 1789, trouxe novas tensões para os Estados Unidos. A França, como aliada na Guerra de Independência, esperava apoio dos americanos, enquanto a Grã-Bretanha ainda representava uma ameaça potencial. Washington, com sua experiência, reconheceu que os Estados Unidos, uma nação jovem e ainda frágil, não podiam se envolver em conflitos europeus. Ele adotou uma política de neutralidade, evitando alianças militares com qualquer potência estrangeira. Essa posição foi formalizada na Declaração de Neutralidade de 1793, que se tornou um pilar da política externa americana por muitos anos. O governo de Washington também foi marcado pela necessidade de lidar com questões internas, como as tensões políticas crescentes entre os federalistas, liderados por Hamilton, e os republicanos democráticos, liderados por Jefferson. A divisão entre essas facções políticas foi um reflexo das diferentes visões sobre o papel do governo federal e a direção do país. Washington, embora fosse pessoalmente mais alinhado com Hamilton, procurou manter a unidade nacional e evitar a polarização excessiva. Ele se esforçou para agir como um árbitro imparcial, tentando manter a coesão e a estabilidade do novo governo. Em 1791, Washington enfrentou uma série de desafios adicionais, incluindo a rebelião do uísque, que se originou de uma resistência aos impostos sobre o uísque impostos pelo governo federal. Esse evento mostrou que, apesar da vitória na guerra, o país ainda enfrentava desafios significativos para implementar sua autoridade em nível local. Washington, com sua abordagem pragmática, enviou tropas para reprimir a rebelião, mostrando que o governo federal tinha o poder de impor a lei. O final do segundo mandato de Washington foi marcado por sua decisão histórica de não se reeleger. Em 1796, ele anunciou sua desistência da presidência, um gesto incomum para a época, que demonstrou seu compromisso com a ideia de uma presidência limitada e com a crença de que a liderança deveria ser compartilhada, não concentrada em uma única pessoa por tempo indeterminado. Em seu famoso discurso de despedida, Washington alertou sobre os perigos dos partidos políticos e das alianças estrangeiras, deixando um legado de prudência e moderação para os futuros líderes do país. O governo de Washington, embora relativamente curto, foi decisivo para estabelecer as bases do novo país. Ele não apenas supervisionou a criação da Constituição, mas também ajudou a moldar o funcionamento do governo federal, a política externa e as práticas políticas internas. Sua presidência estabeleceu precedentes importantes para o futuro da nação, e seu legado perdura até hoje como um símbolo de liderança visionária e de compromisso com a liberdade e a democracia. A presidência de George Washington, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não foi uma experiência sem desafios. Embora ele fosse amplamente admirado e respeitado, o primeiro presidente dos Estados Unidos enfrentou uma série de questões internas e externas que colocaram à prova sua liderança e sua capacidade de manter a unidade do novo país. Durante seus 2 mandatos, de 1789 a 1797, Washington foi forçado a tomar decisões difíceis que moldaram o futuro da República. Entre esses desafios, um dos mais significativos foi a formação dos partidos políticos, algo que Washington temia, mas que, inevitavelmente, surgiu devido às divergências de ideologias e interesses entre figuras proeminentes do governo. Um dos maiores legados do governo de Washington foi a formação das bases da polarização política nos Estados Unidos. Durante seus primeiros anos no cargo, ele procurou evitar a formação de facções partidárias, acreditando que elas poderiam fragmentar o país e ameaçar a estabilidade do novo governo. Em seu famoso discurso de despedida, Washington advertiu contra o espírito de partido e as alianças estrangeiras, ressaltando que essas divisões poderiam enfraquecer a República.
No entanto, apesar de seus esforços, as divergências ideológicas entre seus próprios colaboradores começaram a se cristalizar em dois grupos distintos: os federalistas, liderados por Alexander Hamilton, e os republicanos, ou democráticos republicanos, liderados por Thomas Jefferson e James Madison. A principal questão que gerou essa divisão foi o debate sobre o papel do governo federal. Hamilton acreditava em um governo forte e centralizado, com a capacidade de regular a economia, criar um banco nacional e estabelecer um sistema de tarifas e impostos. Ele via o poder federal como essencial para garantir a estabilidade econômica e a segurança do país. Jefferson, por outro lado, temia a centralização do poder e defendia uma maior autonomia para os estados. Ele acreditava que o governo federal deveria ser mais limitado e que os direitos dos cidadãos e dos estados deveriam ser mais protegidos. Essas diferenças geraram disputas acaloradas no governo de Washington, e, mesmo que ele tentasse manter a neutralidade, não foi possível evitar que esses grupos se consolidassem como os primeiros partidos políticos dos Estados Unidos. A política econômica de Hamilton, que ficou conhecida como o Plano de Hamilton, foi um dos principais pontos de atrito. Como secretário do Tesouro, Hamilton propôs a criação de um banco nacional para estabilizar a economia e fornecer um sistema de crédito para o país. Ele também sugeriu que o governo federal assumisse as dívidas dos estados, o que foi uma proposta polêmica, especialmente entre os estados do Sul, que haviam pagado suas dívidas de guerra. Jefferson e seus aliados viam a proposta de Hamilton como uma ameaça à autonomia dos estados e uma forma de enriquecer a elite comercial em detrimento dos agricultores e pequenos proprietários. Apesar da oposição de Jefferson e dos republicanos, Washington decidiu apoiar Hamilton em grande parte de suas propostas. O Banco dos Estados Unidos, criado em 1791, foi uma das medidas mais significativas de Hamilton e serviu para estabelecer um sistema financeiro mais estável e centralizado. Embora a medida tenha sido criticada por muitos, inclusive por Jefferson, ela se mostrou fundamental para o fortalecimento do governo federal e para o estabelecimento de uma moeda comum, o que ajudou a consolidar a credibilidade econômica do país. Outro ponto de divisão foi a política externa. A Revolução Francesa, que eclodiu em 1789, trouxe novas tensões ao cenário internacional, e os Estados Unidos se viam divididos entre apoiar a França revolucionária, que havia sido sua aliada na luta contra a Grã-Bretanha, ou manter uma postura de neutralidade em relação aos conflitos europeus. Hamilton e os federalistas tendiam a apoiar a Grã-Bretanha, vendo-a como um parceiro comercial e uma potência militar estável. Jefferson e os republicanos, por outro lado, simpatizavam com a causa revolucionária francesa e defendiam uma aliança com a França. Washington, no entanto, adotou uma postura de neutralidade em relação ao conflito europeu, acreditando que os Estados Unidos, sendo uma nação jovem e vulnerável, não poderiam se envolver nas guerras europeias. Em 1793, ele proclamou a Declaração de Neutralidade, que estabelecia que os Estados Unidos não tomariam partido na guerra entre a França e a Grã-Bretanha. Essa decisão foi fundamental para evitar que o país se envolvesse em uma guerra externa logo após conquistar sua independência. No entanto, essa postura de neutralidade também gerou críticas, especialmente entre os republicanos, que viam a falta de apoio à França como uma traição à sua aliança durante a Revolução Americana. No entanto, a neutralidade de Washington não impediu que outros problemas internos surgissem. A rebelião do uísque em 1794 foi uma das crises mais significativas enfrentadas pelo governo de Washington. Os agricultores da Pensilvânia, revoltados com o imposto sobre o uísque imposto pelo governo federal, se rebelaram contra a autoridade do governo. Washington, em um movimento decisivo, enviou o exército para esmagar a rebelião, demonstrando que o governo federal estava disposto a usar a força para garantir a lei e a ordem. Essa resposta firme, embora impopular entre os rebeldes, fortaleceu a autoridade do governo federal e enviou uma mensagem clara sobre a disposição do governo de Washington em manter a integridade da nova nação. Apesar dos sucessos em consolidar o poder do governo federal, o mandato de Washington também foi marcado por dificuldades econômicas. A dívida resultante da Guerra de Independência, combinada com os altos custos das reformas internas, colocou o país em uma situação fiscal delicada. Hamilton,
Como secretário do Tesouro, trabalhou incansavelmente para resolver os problemas econômicos, mas o país ainda enfrentava altos níveis de endividamento e problemas de arrecadação de impostos. A política de Hamilton ajudou a estabilizar a economia, mas as tensões econômicas e políticas persistiram ao longo de seu governo. A presidência de Washington também foi marcada por uma crescente polarização política entre os federalistas e os republicanos. As diferenças ideológicas entre Hamilton e Jefferson se tornaram mais pronunciadas à medida que os dois homens, que haviam sido aliados durante a Revolução Americana, se tornaram rivais políticos. Washington, embora tivesse uma preferência pessoal por Hamilton e suas ideias, tentou manter a unidade nacional e evitar que os partidos políticos dominassem o governo. No entanto, ele teve dificuldade em controlar essas facções em crescimento, e, ao final de seu mandato, os Estados Unidos estavam claramente em um caminho em direção a uma política partidária estabelecida. Quando Washington anunciou sua decisão de não se reeleger em 1796, ele fez um último apelo pela unidade nacional. Em seu discurso de despedida, ele advertiu contra os perigos da divisão política e das alianças estrangeiras, recomendando que o país se concentrasse em sua própria segurança e prosperidade. Essa decisão de não buscar um terceiro mandato foi vista como uma grande demonstração de moderação e respeito pelos princípios republicanos, estabelecendo o precedente de que a presidência dos Estados Unidos não deveria ser um cargo vitalício. No entanto, o legado de Washington também refletiu o início de um sistema político cada vez mais dividido, com a ascensão dos partidos políticos como uma característica permanente da vida política americana. A presidência de Washington foi um período de grandes conquistas e desafios. Embora ele tenha sido bem-sucedido em estabelecer as bases do governo federal e garantir a estabilidade da nova nação, seu mandato também lançou as sementes da divisão política que caracterizaria a política americana por muitos anos. Ele é lembrado como o líder que, com prudência e visão, ajudou a criar a fundação sobre a qual os Estados Unidos cresceriam, mesmo diante de desafios políticos e externos. Ao deixar a presidência em 1797, George Washington sabia que havia cumprido seu papel fundamental na construção do novo país. A nação que ele ajudara a fundar estava em um ponto de inflexão. Apesar de suas advertências contra a formação de partidos políticos e alianças estrangeiras, os Estados Unidos estavam agora sendo moldados por forças políticas internas mais profundas e pela crescente necessidade de se posicionar no cenário internacional. Washington retirou-se da vida pública, voltando para sua plantação em Mount Vernon, mas seu legado continuou a influenciar a trajetória dos Estados Unidos de maneira decisiva. Washington, com sua postura de autoridade e neutralidade, deixou um país que estava se tornando cada vez mais consciente de sua identidade nacional. Ao se afastar da presidência, ele garantiu que a democracia jovem e o sistema republicano sobrevivessem sem a dependência de um único líder carismático. No entanto, sua retirada também marcou o início de uma era em que as tensões internas, particularmente entre os federalistas e os republicanos democráticos, começaram a moldar a política americana. A ambição de Washington de evitar a divisão partidária, embora admirável, não foi suficiente para impedir o fortalecimento de facções políticas que começaram a se consolidar no cenário nacional. Uma das principais legados de Washington foi o precedente que ele estabeleceu para a presidência. Ele foi o primeiro a ocupar o cargo, e sua conduta estabeleceu normas que seriam seguidas pelos presidentes subsequentes. Sua decisão de limitar-se a 2 mandatos foi um dos precedentes mais importantes, garantindo que a presidência não se transformasse em uma monarquia. Esse conceito foi formalizado na XXI Emenda à Constituição em 1951, que limitou oficialmente os presidentes a 2 mandatos. A honestidade e integridade de Washington, muitas vezes chamadas de virtudes republicanas, definiram os parâmetros morais para seus sucessores, que se viam frequentemente desafiados a viver de acordo com o exemplo de seu predecessor. Além de suas contribuições institucionais, Washington também desempenhou um papel vital na definição da identidade nacional dos Estados Unidos. Durante a Revolução Americana, ele simbolizava a luta pela liberdade contra a opressão e pela criação de uma nova nação, mas, como presidente, ele teve de lidar com a tarefa de consolidar a união entre as diversas regiões e interesses que compunham os Estados Unidos. Washington foi uma figura de unidade, e sua liderança ajudou a moldar a cultura política dos Estados Unidos, ao dar forma a uma república governada por leis, e não por monarcas ou autocratas.
Ele instigou um sentido de patriotismo e orgulho nacional que perduraria por gerações. Contudo, o impacto de Washington na política interna dos Estados Unidos não foi sem controvérsias. Embora ele tenha buscado a unidade, as divisões políticas começaram a se aprofundar durante seu mandato e continuaram após sua saída do poder. O confronto entre os federalistas, liderados por Alexander Hamilton, e os democráticos republicanos, liderados por Thomas Jefferson, aumentou consideravelmente. As diferenças sobre o papel do governo federal e as questões econômicas se intensificaram, com os federalistas defendendo um governo central forte e os republicanos acreditando em um poder mais descentralizado e em uma maior autonomia para os estados. Essas divisões tornaram-se especialmente evidentes nas eleições de 1796, a primeira após a presidência de Washington. O ex-vice-presidente John Adams, um federalista, venceu o cargo de presidente, enquanto Thomas Jefferson, líder dos republicanos, tornou-se vice-presidente. Este cenário refletia o crescente embate entre as duas facções políticas, e a presidência de Adams logo seria marcada por tensões internas, incluindo a oposição feroz dos republicanos a várias políticas federalistas, como a aprovação das leis de alienação e sedição. Esses eventos aprofundaram a crise política, mas também demonstraram a resiliência do sistema democrático dos Estados Unidos, que permitiu uma alternância pacífica de poder, uma característica rara na época. Além disso, o governo de Adams foi desafiado por questões externas, principalmente a relação com a França, que se deteriorou após a Revolução Francesa e a subsequente guerra entre as potências europeias. Embora Washington tenha tomado uma postura de neutralidade durante seu governo, a presidência de Adams foi marcada pela crescente tensão com a França, que levou à chamada quase-guerra. Esses acontecimentos reforçaram a importância do legado de Washington, que, com sua postura diplomática cautelosa, havia conseguido evitar que os Estados Unidos se envolvessem diretamente nos conflitos europeus. Ao mesmo tempo, Washington também deixou um legado duradouro em relação à expansão territorial. Durante sua presidência, os Estados Unidos passaram a se expandir para o oeste, com a assinatura do Tratado de Paris garantindo vastos territórios que anteriormente pertenciam à Grã-Bretanha. Essa expansão foi vista como uma oportunidade de crescimento, mas também trouxe desafios sobre a relação com as nações indígenas e as potências estrangeiras ainda presentes no continente. O próprio Washington, no entanto, reconhecia que a nação ainda era jovem e vulnerável, e, por isso, o país deveria evitar se envolver em disputas territoriais com outros impérios, como o espanhol e o francês. Em relação ao futuro da nação, Washington também teve um impacto duradouro nas relações internacionais dos Estados Unidos. Seu governo procurou estabelecer um equilíbrio entre uma política externa de neutralidade e a necessidade de afirmar a posição dos Estados Unidos no cenário global. A sua política de evitar alianças permanentes com potências estrangeiras influenciou gerações subsequentes de líderes americanos. Embora outros presidentes tivessem abordagens diferentes, o princípio de evitar a intervenção em conflitos estrangeiros tornou-se uma parte fundamental da política externa dos Estados Unidos até a década de 20 do século XX. Após sua saída da presidência, Washington continuou a influenciar o país, mas sua saúde deteriorou-se rapidamente. Ele morreu em 14 de dezembro de 1799, aos 67 anos, após uma breve enfermidade. Sua morte foi um evento nacional, e o luto foi imenso. Washington foi lembrado como o pai da nação, um título que refletia sua importância não apenas como líder militar, mas também como um arquétipo da virtude republicana. A sua morte marcou o fim de uma era e foi um momento de reflexão sobre os princípios que ele havia defendido durante toda a sua vida. O legado de Washington como líder e estadista transcendeu sua própria vida. Em seus 2 mandatos, ele ajudou a fundar o governo dos Estados Unidos, e seu comportamento e decisões estabeleceram precedentes que influenciaram gerações de presidentes. No entanto, a nação que ele ajudou a criar continuava a se moldar e a evoluir, com seus ideais sendo testados de maneiras que Washington talvez não tivesse imaginado. Mas, ao olhar para trás, é impossível negar o impacto profundo de sua liderança. Ele não só guiou os Estados Unidos até a independência, mas também ajudou a estruturar a nação de forma que permitiu a ela sobreviver e prosperar. Sua visão de uma república democrática, baseada em leis e direitos, continua a ser o pilar sobre o qual os Estados Unidos foram construídos e continuam a crescer.
O nome de George Washington permanece ligado para sempre ao nascimento da América, uma nação que ainda segue os ideais de liberdade, unidade e justiça que ele ajudou a estabelecer. Embora George Washington tenha se retirado da vida política ativa após 2 mandatos presidenciais, sua influência nas futuras guerras e conflitos dos Estados Unidos permaneceu significativa. Como comandante em chefe durante a Revolução Americana e figura central na fundação do país, seus princípios e decisões continuaram a moldar a maneira como os Estados Unidos se posicionaram no cenário internacional, especialmente nas décadas seguintes à sua presidência. A abordagem de Washington à política externa, sua filosofia de neutralidade, e sua visão de um exército forte e disciplinado tiveram repercussões duradouras nas decisões de seus sucessores, sendo especialmente notáveis durante os eventos que marcaram o início do século XIX. Washington acreditava que os Estados Unidos, uma jovem nação, deveriam se concentrar em seu desenvolvimento interno e evitar entrar em conflitos externos, especialmente no tumultuado cenário europeu. Essa visão de neutralidade foi um dos princípios mais importantes durante sua presidência, e seu famoso discurso de despedida alertava contra a formação de alianças permanentes com outras potências, aconselhando a nação a evitar o envolvimento em guerras estrangeiras. Essa política, embora enfrentando críticas de vários lados, foi amplamente seguida pelos primeiros presidentes dos Estados Unidos, incluindo John Adams e Thomas Jefferson, mas com desafios significativos. Após a presidência de Washington, os Estados Unidos foram levados a um cenário onde a neutralidade começou a ser desafiada. O principal obstáculo foi a Guerra Napoleônica que devastava a Europa no início do século XIX. As potências europeias, especialmente a Grã-Bretanha e a França, estavam em conflito constante, e, como as duas nações eram grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, a pressão para se envolver nas disputas internacionais aumentava. A Lei de Embargo de 1807, imposta por Thomas Jefferson, foi uma tentativa de evitar o envolvimento dos Estados Unidos na guerra, mas acabou tendo consequências econômicas devastadoras, especialmente para os comerciantes e marinheiros americanos. Durante o governo de James Madison, o desafio da neutralidade se tornou ainda mais evidente. Em 1812, os Estados Unidos entraram em guerra contra a Grã-Bretanha, em um conflito que ficou conhecido como a Guerra de 1812. Esse conflito teve raízes em várias disputas, incluindo a pressão britânica sobre os navios americanos e a captura forçada de marinheiros americanos. Washington, em seu tempo de vida, sempre teve a intenção de evitar uma guerra contra a Grã-Bretanha, mas a situação se deteriorou a tal ponto que o governo dos Estados Unidos se viu forçado a lutar contra a antiga potência colonizadora. A Guerra de 1812, embora não tenha resultado em uma vitória clara para os Estados Unidos, fortaleceu o sentimento nacionalista e reafirmou a independência da nação diante das potências estrangeiras. Apesar de Washington não estar mais vivo para testemunhar o conflito, sua política de evitar alianças externas e buscar a autossuficiência teve um papel indireto na forma como os Estados Unidos enfrentaram a Guerra de 1812. A guerra evidenciou as limitações do país em termos de preparo militar e infraestrutura, questões que Washington já havia identificado durante sua presidência. Durante o período de preparação para o conflito, muitos dos problemas enfrentados pelo exército americano refletiam a falta de um exército regular e treinado, algo que Washington havia tentado estabelecer em seu mandato. Sua visão de um exército forte e disciplinado, embora não completamente realizada, estava no cerne da necessidade de reformas que os Estados Unidos passariam a buscar após a guerra. Além disso, a Guerra de 1812 também desencadeou o crescimento da indústria nacional e uma maior ênfase na autossuficiência econômica, algo que Washington tinha incentivado, especialmente em relação à manufatura e ao comércio interno. Durante sua presidência, ele buscou fortalecer as bases econômicas da nova nação e reduzir a dependência de potências estrangeiras. Após o término da Guerra de 1812, os Estados Unidos entraram no período conhecido como Era dos Bons Sentimentos, um momento em que o país, ainda enfrentando desafios internos, procurava consolidar sua posição como uma potência independente, refletindo a visão de Washington de um país forte, mas isolado das disputas externas. A influência de Washington também foi perceptível nas decisões de seus sucessores durante as décadas seguintes. Por exemplo, durante a presidência de James Monroe, foi formulada a Doutrina Monroe, em 1823, que afirmava a neutralidade dos Estados Unidos nas questões europeias e advertia as potências europeias contra a interferência nas Américas.
Essa doutrina foi um reflexo direto da política de Washington, que procurava manter os Estados Unidos fora dos conflitos internacionais. Embora Monroe tenha adotado um tom mais assertivo em relação às potências europeias, a essência da doutrina Monroe alinhava-se com os princípios de Washington sobre a importância de proteger a independência do hemisfério ocidental. Além disso, a crescente expansão territorial dos Estados Unidos durante o século XIX refletia a visão de Washington sobre a necessidade de garantir segurança e prosperidade para a nação. A compra da Louisiana em 1803, por exemplo, foi um marco significativo, ampliando os territórios do país e proporcionando novos recursos. A exploração do Oeste e a eventual doutrina do Destino Manifesto também foram influenciadas pelas ideias de Washington sobre a necessidade de consolidar as fronteiras da nação. Embora ele tenha sido cauteloso em relação à expansão, temendo que a ambição territorial pudesse levar a conflitos com outras potências, o impulso para expandir se tornou uma característica definidora da política americana nas décadas seguintes. A filosofia de Washington em relação ao uso da força militar também teve um impacto duradouro. Apesar de ser um líder militar, ele não acreditava que os Estados Unidos deveriam manter um grande exército permanente, temendo que isso pudesse levar ao autoritarismo ou ao abuso de poder. Durante sua presidência, ele tentou manter um exército pequeno, mas bem treinado, com a ideia de que a defesa nacional seria mais eficaz com uma milícia forte, composta por cidadãos armados. No entanto, essa visão foi gradualmente substituída por um exército profissional mais robusto, especialmente após os desafios enfrentados na Guerra de 1812. Os princípios de Washington também influenciaram o desenvolvimento da política externa americana nas décadas seguintes. A neutralidade, em particular, continuou a ser um ideal importante, mesmo em tempos de crescente envolvimento dos Estados Unidos nos assuntos globais. As primeiras guerras mundiais, por exemplo, foram momentos em que os Estados Unidos tiveram de reconsiderar sua política de não intervenção, mas o legado de Washington ajudou a moldar a maneira como o país lidou com sua crescente influência internacional. Em termos de relações com as nações indígenas, o legado de Washington também foi ambíguo. Embora ele tenha sido uma figura importante na consolidação da fronteira dos Estados Unidos, sua administração lidou com a questão das terras indígenas de maneira autoritária, implementando políticas que favoreceram a expansão territorial à custa das populações nativas. Washington inicialmente buscou formas de negociar com as tribos indígenas, mas, com o tempo, o governo dos Estados Unidos se comprometeu com a remoção forçada das populações indígenas para terras a oeste do rio Mississippi, uma política que resultaria em séculos de injustiças e deslocamentos. O legado de Washington, portanto, não é apenas o de um líder que fundou uma nação independente, mas também o de um estadista cujas políticas e princípios continuaram a influenciar a trajetória militar, econômica e política dos Estados Unidos por gerações. Mesmo após sua morte, a nação que ele ajudou a criar continuou a se desenvolver de acordo com muitas de suas ideias sobre como o país deveria se posicionar em relação ao mundo, sua estrutura interna e o papel do governo na vida dos cidadãos. Assim, a influência de Washington sobre as guerras e conflitos futuros não foi apenas por meio de suas ações diretas, mas também pela marca indelével que ele deixou na maneira como os Estados Unidos viam a si mesmos e ao seu lugar no mundo. A figura de George Washington, após sua morte em 1799, rapidamente se transformou em um símbolo imortal da fundação dos Estados Unidos. Seu legado como o pai da nação não se limitou apenas às suas realizações políticas, militares e administrativas, mas foi amplificado por um processo contínuo de mitificação que envolveu a sua imagem, suas virtudes e a sua liderança. Essa construção de um mito ao redor de Washington não ocorreu por acaso, mas foi um esforço deliberado que envolveu a narrativa de sua vida e a construção de uma identidade nacional baseada em sua figura. Logo após sua morte, Washington tornou-se um ícone quase divino para os americanos. Sua imagem foi colocada ao lado de símbolos religiosos e cívicos, como uma figura que representava o bem maior da nação. A maneira como Washington foi lembrado, especialmente por seus contemporâneos, refletia a necessidade de um ponto de referência moral e histórico para os primeiros anos de uma jovem nação. Em um país em que ainda se encontravam em construção muitas das suas instituições, a figura de Washington se tornou um alicerce simbólico que unia os cidadãos em torno de valores comuns. A construção desse mito estava fortemente ligada à maneira como Washington foi retratado em obras de arte, literatura e, mais tarde, em monumentos públicos.
Pintores e escultores tomaram como missão representar Washington em sua melhor luz, criando imagens que enfatizavam suas virtudes republicanas, como coragem, sabedoria e justiça. O famoso retrato de Gilbert Stuart, que retratava Washington com uma expressão séria e digna, tornou-se um dos ícones mais reproduzidos. Essas representações visavam não apenas exaltar o homem que ele fora, mas também criar uma imagem idealizada que simbolizava os melhores aspectos da República. Além disso, escritores e historiadores da época também desempenharam um papel crucial na construção da lenda de Washington. A biografia de Washington, escrita por Parson Weems em 1800, foi uma das primeiras tentativas de criar uma narrativa simplificada e romântica sobre a vida do líder. O livro, embora repleto de exageros e mitos, como a famosa história da cerejeira, o ajudou a estabelecer a ideia de Washington como um homem de virtude incontestável. A história da cerejeira não tinha fundamento histórico, mas ao ser amplamente divulgada, contribuiu para a criação de um personagem quase mitológico, uma figura cuja moralidade era incerta apenas no papel de um exemplo para a nação. O papel de Washington como uma figura quase intocável foi reforçado pelo fato de ele ter sido o primeiro presidente dos Estados Unidos. Isso o colocou em uma posição única, onde as gerações subsequentes não poderiam fazer comparações diretas com outros líderes. Washington foi, em certo sentido, a personificação do princípio republicano, alguém que liderou sem desejo de poder absoluto, alguém que se retirou voluntariamente de um cargo de grande poder. Essa renúncia ao poder foi central para a construção do mito de Washington como modelo de virtude republicana. Ao se afastar, ele se tornou mais do que um simples presidente, ele virou um símbolo da luta contra a tirania e pela preservação da liberdade. O discurso de despedida de Washington, 1796, também teve um papel central na solidificação da imagem de Washington. Nessa fala, ele alertou a nação contra a formação de facções políticas e alianças permanentes com potências estrangeiras, conceitos que foram diretamente incorporados à ideia de Washington como o grande defensor da independência e da unidade nacional. Seu discurso foi lido e estudado por muitas gerações de americanos, ajudando a perpetuar o espírito de prudência e cautela que ele pregava. Sua mensagem de evitar a partidarização e a intervenção em conflitos estrangeiros ajudava a manter viva a figura de um Washington que priorizava a preservação da liberdade e da democracia. Com o passar dos anos, a figura de Washington continuou a se expandir para além da política, incorporando elementos quase sagrados à cultura popular. Washington tornou-se um símbolo de tudo o que os Estados Unidos representavam ou aspiravam ser. Ele foi exaltado como o exemplo supremo da coragem e da integridade, um homem que, sem buscar glória pessoal, dedicou sua vida ao bem da nação. O Washington Monument, inaugurado em 1884, é talvez a maior expressão física dessa adoração. A obelisco, erguido no centro de Washington, D.C., é um testemunho de como a nação reverenciava seu primeiro presidente, um monumento que se tornou não apenas uma homenagem, mas um marco de identidade nacional. No entanto, à medida que o tempo passou e os Estados Unidos se tornaram mais complexos, a imagem de Washington começou a ser revisada em alguns círculos. Críticos começaram a questionar sua política em relação aos nativos americanos, suas posses de escravizados e as limitações das suas visões políticas. A realidade histórica de que Washington era um proprietário de escravos e que suas políticas favoreciam a expansão do país em detrimento dos povos indígenas não poderia ser ignorada por completo. Em tempos mais recentes, especialmente a partir do final do século XX e início do século XXI, houve uma crescente tentativa de desconstruir a imagem de Washington, reconhecendo seus defeitos e contradições. No entanto, esse revisionismo não diminuiu o impacto da figura de Washington na identidade americana. Em vez disso, ele contribuiu para um debate mais completo e multifacetado sobre o legado de Washington, reconhecendo suas falhas, mas também celebrando sua contribuição imensurável para a criação dos Estados Unidos. Esse processo de revisão histórica, ao invés de destruir a imagem de Washington, aprofundou a compreensão sobre sua complexidade como líder. Os americanos começaram a ver Washington não apenas como uma figura heroica, mas como um homem de seu tempo, cujas ações e decisões foram moldadas pelas circunstâncias políticas e sociais que ele enfrentava. A mitificação de Washington também gerou um processo de tradição que perdura até os dias atuais.
Todos os presidentes subsequentes, ao assumirem o cargo, são comparados com Washington, medindo suas ações em relação aos padrões elevados que ele estabeleceu. De certa forma, Washington continua sendo uma figura onipresente na cultura política dos Estados Unidos, mesmo que a visão sobre ele tenha se tornado mais complexa. Sua imagem ainda é utilizada em campanhas políticas, monumentos e em muitas cerimônias oficiais. Ele permanece, portanto, como um pilar da identidade nacional, uma figura que transcende a política e se tornou uma parte indissociável da cultura americana. Em resumo, a construção do mito de George Washington foi um processo contínuo que envolveu diversas camadas de representação e reverência. Sua figura se tornou uma ferramenta fundamental para a criação da identidade nacional dos Estados Unidos. Embora sua história seja repleta de nuances e complexidades, seu impacto nas gerações seguintes foi profundo. A figura de Washington, seja como líder militar que venceu a Revolução Americana, o primeiro presidente da nação ou o símbolo da virtude republicana, continua a ser central para o entendimento dos Estados Unidos e de sua história, refletindo as aspirações, os valores e as contradições de uma nação em constante evolução. George Washington, como figura histórica, transcendeu as limitações de seu tempo, deixando um legado profundo que ressoou ao longo dos séculos. Embora sua vida tenha sido marcada por eventos extraordinários, como a liderança militar durante a Revolução Americana e a presidência nos primeiros anos da República, o impacto de Washington vai além de suas realizações tangíveis. Ele moldou os valores fundamentais da nação, traçando um caminho de governança, independência e cidadania que ainda é reverenciado, debatido e reexaminado. Seu legado continua a ser um ponto de referência para os Estados Unidos e para o mundo, influenciando não apenas o curso da história americana, mas também inspirando outras democracias e líderes globais. O legado de Washington, em muitos aspectos, está intimamente ligado à fundação da democracia nos Estados Unidos. Como primeiro presidente do país, ele estabeleceu precedentes que perduraram durante todo o período republicano. Suas ações, como a criação de um gabinete executivo, o fortalecimento da autoridade do poder executivo e a formulação de uma política externa de neutralidade, ajudaram a definir o papel da presidência e o funcionamento do governo federal. Mais importante ainda, Washington acreditava na soberania popular, defendendo a ideia de que o governo deveria ser uma extensão da vontade do povo, e não uma ferramenta de domínio de uma elite. Essa ênfase na legitimidade democrática, nas bases do governo e no respeito à Constituição, deixou uma marca duradoura na política dos Estados Unidos. Ao longo do tempo, o estilo de liderança de Washington continuou a ser uma referência. Sua integridade pessoal, sua postura digna e sua capacidade de tomar decisões difíceis em momentos de crise solidificaram sua imagem como o modelo de um líder virtuoso. Em muitos momentos críticos da história americana, desde a Guerra Civil até a Guerra Fria, o exemplo de Washington foi invocado para inspirar unidade, resiliência e compromisso com os princípios democráticos. Sua famosa frase "A razão e a justiça são os princípios fundadores do governo", mesmo que não tenha sido dita diretamente por ele, foi amplamente interpretada como a base moral para uma política que preza pela liberdade e pela justiça para todos. Contudo, o legado de Washington não se limita à sua contribuição política e governamental. Sua vida e seus feitos refletem as contradições da sociedade americana do século XVIII, e por isso, seu legado também é um terreno fértil para debates contemporâneos. Por exemplo, Washington foi um proprietário de escravizados e desempenhou um papel importante na implementação de políticas que favoreceram a expansão do país sobre terras indígenas. Aqueles que o reverenciam como herói precisam confrontar essas falhas de sua trajetória, reconhecendo que, como líder, ele não estava imune às normas sociais e políticas de sua época. Para muitos, isso representa um ponto de inflexão crucial ao considerar o legado de Washington. Ele não foi perfeito, mas sua liderança era, em muitos aspectos, reformista para os padrões de seu tempo. Em relação aos povos indígenas, a presidência de Washington foi marcada por ações que contribuíram para a continuação da política de remoção forçada. O Tratado de 1791 com a nação Cherokee, por exemplo, ilustra como, durante sua administração, a busca por expansão territorial frequentemente se sobrepunha ao reconhecimento dos direitos dos povos nativos.
Essa postura, refletindo a perspectiva expansionista da época, gerou sérios impactos sociais e culturais, cujas consequências se estenderiam por mais de um século e ainda reverberam no debate contemporâneo sobre a história e o reconhecimento dos direitos indígenas nos Estados Unidos. A contradição entre os princípios republicanos que Washington defendia e suas práticas pessoais relacionadas à escravidão é outro ponto de reflexão no entendimento de seu legado. Washington foi, até o final de sua vida, um proprietário de escravizados, embora tenha manifestado desejos de libertar alguns dos indivíduos sob sua posse. A complexidade desse aspecto de sua vida mostra as tensões sociais e econômicas do período, que colocaram os direitos humanos em uma balança com os interesses econômicos e a cultura de sua classe social. Essa faceta de sua vida tornou-se uma das mais debatidas nos últimos tempos, à medida que os Estados Unidos enfrentam um processo de revisão crítica de sua história, no qual figuras como Washington são analisadas sob uma nova ótica. Entretanto, não se pode negar o impacto de Washington na construção da nação americana. Sua postura em relação à neutralidade internacional e sua recusa em buscar alianças permanentes com potências estrangeiras ajudaram a moldar a política externa dos Estados Unidos por muitos anos. A doutrina Monroe, que mais tarde se tornou um princípio fundamental da política externa americana, tinha raízes no pensamento de Washington. A visão de que os Estados Unidos deveriam se concentrar em seu próprio desenvolvimento e evitar se envolver em disputas europeias foi uma marca registrada de sua presidência e continua a influenciar a política externa americana até o século XXI, especialmente em tempos de tensões globais e de questionamentos sobre o papel do país no mundo. O espírito de unidade que Washington procurou promover também é uma parte essencial de seu legado. Em tempos de grande divisão política e social, sua capacidade de reunir diferentes facções e pôr em prática um governo federal estável ajudou a consolidar a ideia de uma união indissolúvel entre os estados. Sua decisão de renunciar ao poder, após 2 mandatos, também transmitiu a ideia de que o poder não deveria ser concentrado nas mãos de uma única pessoa e que o cargo de presidente deveria ser transitório, o que ajudou a evitar a criação de uma monarquia e permitiu que o cargo se tornasse um símbolo de serviço público. Com o tempo, a figura de Washington foi incorporada à narrativa mitológica americana, sendo um símbolo de coragem, sacrifício e idealismo. No entanto, o culto à sua personalidade não deve obscurecer as complexidades de seu legado. Washington, em sua essência, representa a luta constante entre os valores que ele defendia e as limitações que ele impôs a si mesmo e à sociedade da época. A busca por um equilíbrio entre liberdade e autoridade, entre direitos individuais e interesses coletivos, se reflete em sua visão da República e em sua própria vida. Ele foi um homem de seu tempo, e como tal, sua história está interligada às lutas e conquistas de uma nação em formação. A figura de Washington também teve um impacto profundo na construção do nacionalismo americano. Sua liderança durante a Revolução Americana ajudou a criar uma identidade comum entre as colônias e, mais tarde, entre os estados, solidificando a ideia de uma nação unificada. Isso foi especialmente importante em um momento em que os Estados Unidos ainda estavam se moldando como uma nação independente e coesa. A ideia de um país unido, livre das amarras do colonialismo, foi essencial para a criação de uma base sólida para o futuro da República. Ao longo das gerações, o legado de Washington foi aproveitado por líderes que, mesmo com diferentes ideologias, se viam como herdeiros do espírito de sua liderança. A tradição presidencial americana, que exige o respeito às normas democráticas e o compromisso com os princípios da Constituição, reflete o modelo que ele estabeleceu. A responsabilidade de servir ao povo e a ideia de que o poder deve ser exercido com humildade, sempre em prol do bem comum, são legados essenciais deixados por Washington que continuam a ser pilares da presidência dos Estados Unidos. Finalmente, o legado de George Washington não é apenas um patrimônio histórico, mas também uma força ativa na política e cultura dos Estados Unidos. A sua vida e seu legado continuam a ser um espelho pelo qual as gerações futuras podem refletir sobre os desafios da governança, da justiça e da unidade. Mesmo com as controvérsias e revisões que surgiram ao longo do tempo, Washington permanece, sem dúvida, uma das figuras mais importantes e influentes da história mundial. Seu legado perpetuado ao longo de mais de 2 séculos é uma história de liderança, princípios e, talvez mais importante, uma lembrança constante das complexidades e contradições de todo grande líder histórico.